Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui quem tem o prazer de se dirigir até você é o pastor Carlos Alvarenga, aqui da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Somos ligados ao campo de Goiatuba e o nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio saudações. Meu objetivo com este vídeo é apresentar uma videoaula da nossa escola bíblica dominical. Nós estudamos e comentamos as revistas da editora Betel. E nesse trimestre nós estamos comentando a revista Conectar Mais, que é a revista de jovens. E estamos estudando as cartas pastorais. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. O título da lição, Desenvolvendo a Vida Cristã. Então nós vamos estudar aí este vibrante, importante tema para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos orar e na sequência vamos iniciar a nossa aula. Pai nosso que estais nos céus, mas também está com cada um de nós. Senhor, te agradeço pela tecnologia que nos permite avançar, chegar a cidades, estados longínquos e que possamos nesta noite ser bênção na vida daqueles que vão assistir essa videoaula. Que o Senhor fale com cada um por meio da sua palavra, que o Senhor venha trazer insights para que os professores tenham subsídio para ministrarem as suas aulas no domingo. Pai, me abençoa, me dá graça, autoridade para ministrar a sua palavra. Abençoa, Deus, a escola bíblica dominical, porque ela tem sido a agência educadora da igreja por excelência. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então vamos agora à nossa aula. Como disse, a nossa lição de hoje, a lição de número 7, vamos estudar sobre desenvolvendo a vida cristã. A verdade aplicada da nossa lição. Somos chamados para uma nova vida em Cristo. Tínhamos uma vida velha, uma vida em Adão, uma vida no pecado, e somos convidados, chamados para uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida, ela não é uma vida estática, parada. Pelo contrário, ela é uma vida dinâmica. Precisamos crescer e amadurecer. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra crescer aqui quer dizer aumentar, expandir. Você tem que crescer por você e pelos outros, visto que fazemos parte do corpo de Cristo. Se você não crescer, você vai prejudicar o corpo de Cristo. Quando um membro do corpo está deficiente ou inutilizado, todo o corpo sofre. Líderes precisam ser pessoas que estão crescendo e amadurecendo. Nós não podemos ter líderes neófitos na igreja. Olha o que Lucas 2,52 nos diz acerca de Jesus Cristo. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele está dizendo aqui que Jesus crescia intelectualmente, Jesus crescia fisicamente, Jesus crescia em graça diante de Deus, ou seja, espiritualmente, e diante dos homens, socialmente. Então Jesus cresceu em todas as áreas da sua vida. E nós também precisamos buscar o crescimento em todas as áreas da nossa vida. A conversão é o início da nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos que buscar crescimento, desenvolvimento
e amadurecimento em nossa vida cristã. Há pessoas que não crescem, são verdadeiros pigmeus espirituais. Não seja um destes. O que é um pigmeu? Pigmeu realmente existe. São homens excessivamente pequenos. São indivíduos que pertencem a certas raças humanas de pequena estatura da África Central. Os pigmeus, eles são pequenos, eles não crescem, eles não desenvolvem. Então tem muito cristão pigmeu. Ele não cresce, não desenvolve, fica sempre do mesmo tamanho. Esse problema, ele é desde o início da igreja. Por exemplo, olha o que Paulo fala aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, quando o cristão ele tem inveja, ele é cheio de contenda, cheio de dissensões, ele mostra que ele é carnal. E se ele é carnal, ele não cresceu, não desenvolveu, não está amadurecendo. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Ou seja, ele queria trazer um assunto para aqueles irmãos, que era um assunto difícil, mas ele não podia. Não podia por quê? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Ou seja, existem pessoas na igreja que já deviam ser mestres. E são alunos, continuam alunos. Por quê? Porque não aprendem. Ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então esse problema ele é desde o início da igreja. Existem os cristãos que crescem, e existem aqueles que não crescem, aqueles que ficam como pigmeus, como meninos. A vida cristã é dinâmica. Ela chama ao crescimento. E quais são os elementos, irmãos, que fazem parte da vida cristã que está desenvolvendo? Como é que você sabe que um cristão está crescendo? Por uma vida de renúncia. Ele não faz o que quer, mas ele renuncia ao pecado para servir a Deus. Ele vive em comunhão com Deus. Ele ora, ele lê a palavra, ele está na igreja, ele jejua. Ele tem comunhão com os irmãos. Ele não fica em grupinhos, em panelinhas. Não. Ele se relaciona com todos os irmãos. Um outro aspecto que mostra que você está crescendo, que eu estou crescendo, é a obediência à palavra de Deus. É interessante que as pessoas dizem assim, que estão firmes nas promessas. Mas na verdade elas precisavam estar firmes no mandamento. Porque é o mandamento que abre porta para que a promessa se realize na sua vida. Santidade, que é o separar-se do pecado. É uma pessoa que tem uma vida de devoção, de dedicação a Deus, e é uma pessoa disciplinada. Então essas características mostram uma pessoa que está crescendo. Você tem essas características na sua vida? Se tem, você está crescendo. Se não, é preciso implementar isso na sua vida para que você volte a crescer. O que entendemos por aperfeiçoamento cristão? A palavra aperfeiçoar quer dizer melhorar, aprimorar. Sempre os profissionais, sejam eles de qualquer área que eles atuem, eles têm que fazer um curso de reciclagem, eles precisam aprimorar o conhecimento, novas técnicas. E da mesma maneira é conosco. Então, aperfeiçoar é ir melhorando
na medida em que deixamos Deus trabalhar em nossa vida. Nós só melhoramos, nós só crescemos, nós só avançamos à medida em que Deus trabalha na nossa vida. E Deus age de muitas formas. A nós não compete questionar o Senhor, e sim submeter ao seu agir. Sempre que eu falo de Deus trabalhando na nossa vida, eu me lembro de Jeremias 18, o episódio em que ele vai à casa do oleiro. E ali o oleiro está fazendo um vaso a partir do barro. E aí Deus vai mostrar para Jeremias que ele pode fazer o mesmo com o seu povo, ou seja, do barro fazer um vaso. E que nós possamos ser vasos para a honra na casa do Senhor. Aperfeiçoados pela liderança. Então, uma das formas pelas quais nós somos aperfeiçoados é pela liderança. Aqui é preciso haver um trabalho em conjunto. O cristão, o crente, ele precisa querer crescer, porque ninguém pode crescer no meu lugar. Então isso tem que partir de mim. E o obreiro, o ministro, o pastor precisa ajudá-lo nessa tarefa. Esse é um dos papéis do ministro. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse é o papel do obreiro, do pastor, do líder, capacitar os irmãos para a obra do ministério. Aperfeiçoar aqui tem a ideia de restaurar um osso que foi quebrado, a sua condição original. Alguém quebrou o braço e aí você restaura esse braço, a sua condição original, usando ali, o gesso, talas, e aí esse braço vai voltar ao seu estado original. Então é isso que quer dizer aperfeiçoar. E o líder, ele ensina em primeiro lugar com um exemplo e depois por meio de palavras. Nós precisamos ser exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e ter convicção, certeza de que somos servos de Deus. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Olha aí a responsabilidade. Sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, ou seja, na maneira de tratar as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, nós precisamos ser exemplo em todas essas áreas que o apóstolo menciona aqui em 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 12. O grande exemplo vem de Jesus, que treinou e desenvolveu os seus discípulos. Jesus chamou aqueles homens e os treinou para que quando ele voltasse ao céu, eles continuassem a obra de evangelização na terra. O cristão precisa sempre estar em contato com o seu pastor, com o professor da escola bíblica dominical, para buscar conhecimento bíblico e também aprender através das experiências destes. Tem gente que se afasta do pastor, corre do pastor. Não, meu irmão. Se você tiver a oportunidade de conversar com o seu pastor, se assentar com ele, aprender com ele a palavra, aprender com ele por meio das experiências dele, você vai ver o tanto que isso vai agregar à sua vida cristã. Então, nós nos desenvolvemos por meio da liderança cristã. Agora, uma outra maneira que somos aperfeiçoados é por meio da palavra de Deus. Não há crescimento na vida cristã fora da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, uma referência à palavra, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Então, o cristão ele precisa desejar a palavra de Deus. Ele precisa se dedicar ao estudo, à meditação da palavra. A palavra de Deus opera no homem, o transformando e o aprovando. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui não é sem pecado, mas perfeito aqui a palavra é teleios, completo. Então ele seja completo, sem falta, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra nos torna perfeitos, ou seja, completos, e nos capacita para toda boa obra. Romanos 10:17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer ter fé? Você quer aumentar a sua fé? Você quer crescer na fé? Ouça a palavra, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra. Mas, irmãos, existe um grande problema nos nossos dias. Às vezes nós ouvimos a palavra, às vezes nós lemos a palavra, mas nos esquecemos daquilo que é de suma importância. Praticar a palavra. Só conhecer, só ouvir, mas não praticar, não vai trazer nenhum resultado, não vai trazer crescimento para você. Olha o que diz Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 21 ao 25. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Então você precisa acolher, você precisa receber a palavra, a qual é poderosa para salvá-los. Então, um dos papéis da palavra é salvar. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a palavra de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, ouvir, crer, guardar e praticar a palavra. Segredo para o crescimento, segredo para o desenvolvimento. Jesus, quando ele termina ali o Sermão do Monte, ele vai dizer que o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras e põe em prática. Então, ouça, creia, guarde e pratique a palavra de Deus. Deus, irmãos, deseja o nosso aperfeiçoamento. Deus quer que a gente cresça. Deus não quer que a gente fique do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Existe até uma expressão que se usa na igreja, né? Venha do jeito que está. Ok, você pode vir do jeito que você está, mas você não pode permanecer do jeito que você chegou. Você precisa crescer, você precisa desenvolver, você precisa ir em direção à maturidade. O povo sem conhecimento de Deus não se desenvolve. Há uma queixa de Deus através do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Lá em Isaías 5:13, diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Então, a falta de conhecimento de Deus traz enormes prejuízos. Uma das piores coisas que um ser humano pode ter é ignorância. Ser ignorante quer dizer desconhecer. E nós, como crentes, não podemos ser ignorantes com relação a Deus, com relação à sua palavra. Deus deu ao seu povo a sua palavra e líderes para ensiná-la. Me recordo de Neemias, capítulo 8, verso 1, 2 e 3. Quando Esdras reúne a multidão que havia regressado do cativeiro, ali em Jerusalém, a cidade estava sendo reconstruída, o altar restaurado, ia voltar ao culto.
E aí Esdras vai ler a lei diante do povo, da manhã até o meio-dia. Houve ali um choro, houve ali um compungir de corações. Por quê? Porque a palavra falou fortemente com aquele povo. Mas por quê? Porque Esdras se dispôs a ler e ensinar a palavra diante do povo. Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como disse, a vida cristã não é estática, ela é dinâmica. Então hoje você tem um conhecimento de Deus. Ontem você tinha um conhecimento de Deus. Agora, amanhã o seu conhecimento precisa ser maior. Você precisa conhecer mais e mais ao Senhor. Porque quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai se desenvolver, vai crescer e vai ser bênção na casa de Deus e na sociedade. A semente que a palavra frutifica em nós. O que lemos e interiorizamos, ou seja, guardamos, transforma a nossa existência. A palavra ela vai trabalhando no nosso homem interior. A palavra ela nos transforma de dentro para fora. Por isso Paulo exortava Timóteo, e a nós também, a ler e estudar as Escrituras. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler. Ler o quê? As Escrituras. Aleluias. Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro apenas para ser lido, mas a Bíblia é um livro que me lê. Quando eu estou lendo a palavra também está me lendo, me mostrando falhas, me mostrando o que precisa ser corrigido, melhorado na minha vida. Uma outra forma de nós crescermos é desenvolvendo em unidade. Paulo se refere à igreja como um corpo, é o corpo de Cristo. E os membros desse corpo eles precisam estar bem ajustados. Para quê? Para que haja o desenvolvimento de forma harmoniosa. Cada membro deve ter a consciência de que faz parte do corpo de Cristo. Sendo assim, nós somos responsáveis pelo nosso aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento dos demais. Como eu disse, se um membro do corpo, se uma parte do corpo não funciona, todo o corpo é prejudicado. Então, quando eu não cresço, eu estou prejudicando o crescimento do corpo. Então, crescer é uma responsabilidade também que recai sobre a minha vida. Eu não posso ficar do mesmo tamanho. Não posso ser menino, não posso ser bebê. Eu preciso crescer, atingir a estatura de varão perfeito. A comunhão, ela leva ao fortalecimento do corpo. Comunhão fala de vivermos num só propósito para fortalecer o corpo de Cristo. A igreja primitiva, a igreja ali de Atos dos Apóstolos, ela vivia nessa comunhão. E nós precisamos ter comunhão. Comunhão vertical com Deus, comunhão horizontal com os irmãos. A comunhão precisa suplantar as diferenças, criando um vínculo amoroso e intenso entre os irmãos. Jesus disse: nisto saberão, ou nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós nos amarmos, obviamente haverá comunhão, irmãos. Somos aperfeiçoados juntos. Hoje, a moda é a igreja online, a igreja offline, né, em casa, desigrejado. Mas isso não é cristianismo, isso não é bíblico. Porque a igreja, ela precisa estar reunida. Eu não sou igreja sozinho, eu só sou igreja quando eu me reúno com os outros irmãos. Eu só sou igreja quando eu estou unido ao corpo. E a gente cresce, a gente amadurece, lidando, convivendo com os irmãos. Existem irmãos difíceis, existem irmãos que são mais dóceis, mais fáceis de lidar. Mas todos esses contribuem para o meu crescimento. E eu também contribuo para o crescimento deles. O relacionamento com os irmãos vai nos aperfeiçoar, vai nos levar a entendê-los, ajudá-los a orar por eles, desenvolver o amor cristão. Então, não tem como você ser cristão à parte da igreja. Não tem como você ser cristão sem estar em comunhão com outros cristãos.
E a comunhão, essa intimidade, nos ajuda a crescer, a melhorar como servos de Deus e como irmãos em Cristo Jesus. Quando entendemos o valor de cada pessoa e da comunhão, somos mais perdoadores e menos juízes. A igreja tem muito juiz e poucas pessoas que perdoam. Essa equação precisa mudar. Precisamos perdoar mais e ser menos juízes. O amadurecimento do cristão pode ser visto no trato com as pessoas. A forma como eu trato o irmão mostra se eu sou menino ou se eu estou crescendo, desenvolvendo, ou eu estou indo rumo à maturidade. Cada um tem sua realidade e é preciso olhar para o próximo com compaixão. Concluindo, um dos objetivos da vida cristã é amadurecer, pois assim daremos prova que estamos em Cristo e que estamos aptos a desempenhar o ministério que nos foi confiado. Amém? Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas da nossa escola bíblica dominical. Espero que você tenha sido abençoado, que o Senhor tenha falado com você e que você possa usar aquilo que aprendeu na nossa aula para ministrar a sua aula de escola dominical. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a nossa próxima aula. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.